Glória a Deus. Quantos vieram para ouvir uma palavra de Deus? Fiquemos de pé, meus irmãos. Pastor Leandro com a palavra em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Deus seja louvado pela vida de todos. Pastor presidente desse campo, pastor Amaro Antônio, Deus te abençoe. Sim, é diferente. São Paulo é diferente, não me perdoa, pastor da Sé. Pastor daqui de São Luís, que Deus abençoe todo o corpo de obreiro, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas e cooperadores. Amém? Quem me conhece, o pastor Leandro Cardoso, sou de São Paulo e louvo a Deus pela vida da minha esposa que está me acompanhando, também Mitchell, e vida do pastor Jaime Rosa, que foi o canal, a ponte que Deus preparou para que eu estivesse aqui. Por incrível que pareça, nós já ministramos em 9 nações, as grandes metrópoles do mundo, e nunca havia ministrado no Nordeste do meu país. A primeira agenda que eu estou no Nordeste, quero louvar a Deus, é uma igreja muito bem falada, e eu louvei a Deus por estar aqui com vocês nessa noite. Amém, queridos? Então Deus seja louvado por essa oportunidade. Estamos aqui em Alagoas, minha esposa está concluindo uma faculdade de farmácia, e nós estamos aqui, congregamos lá em São Paulo, no setor 122, próximo do Parque São Jorge, no Clube do Corinthians. Queria que vocês abrissem a Bíblia, que é a palavra de Deus, o Evangelho, escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo 21. Deus seja louvado por todos, igreja muito linda, um povo abençoado, o povo de Alagoas. Amém? Marcos 5, 21. Vou compartilhar com os irmãos a porção o Senhor Deus colocou no meu coração e que o Senhor Deus possa operar. Marcos 5, 21. Eu irei ler alguns versículos para ganhar tempo, eu já vou ler, amém? 5, 21 diz assim: E passando Jesus outra vez do barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha, impõe as mãos para que saia e viva. Versículo 24. E foi com ele uma grande multidão que o apertava. A igreja diz: amém. Deus pode sentar. Queridos, esse texto é bem conhecido da igreja. Jesus estava voltando para casa. Jesus estava voltando para casa. 19 anos da vida do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, foi em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum significa aldeia de Naum. E o interessante é que Jesus Cristo ele era bem familiarizado. Nós sabemos que o nosso Senhor, o nosso Mashiach ou Messias, ele é fruto de uma profecia. A primeira profecia foi em Gênesis 3:15. Depois, o Ravi, o Rabino, o mestre, o profeta Moisés vai profetizar acerca do nosso Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade, então ela tem que se cumprir na sua íntegra. E ela vai acontecer na plenitude dos tempos. Jesus nasce, nós sabemos que ele nasce dentro de uma manjedoura, e nós sabemos que dali do seu nascimento ele vai para o Egito, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Messias passaria pelo Egito. E é interessante que Jesus agora ele vai se apresentar no templo de Jerusalém, chamado na palavra hebraica Beit Hamikdash. Ele é apresentado dentro do templo. E diz o texto bíblico que agora ele vai aparecer novamente em Jerusalém com 12 anos de idade. E o interessante é que o que marca esse feito
é que Jesus é esquecido, porque alguém esquece Jesus. Jesus é esquecido pelos pais, e diz o texto bíblico que quando eles voltaram, Jesus estava palestrando para os mestres, para os guias de Jerusalém. E diz o texto que agora Jesus vai subir nesse período. E nesse período Jesus vai morar, segundo alguns extras bíblicos, em Cafarnaum. 19 anos da sua vida em Cafarnaum. Então presta bem atenção, eu queria que você lembrasse disso. Jesus era judeu, Agora entenda, Jesus Cristo com 30 anos de idade começa o seu ministério. Mas o interessante é que antes do começo do ministério de Cristo, existia uma voz no deserto que estava se cumprindo mais de uma profecia. Isaías capítulo 40, do versículo de número 4 em diante. Quem estava no deserto? O seu precursor chamado João o Batista. Nós sabemos que o nome João o Batista é porque era João que batizava. Nós sabemos que João